Aí, amigos, mais uma vez aqui estamos, com muita alegria e agradecendo a oportunidade que Deus nos oferece de estarmos juntos. E, e nessa oportunidade, eu gostaria de fazer um comentário para aqueles corações que são a maioria, que na luta para tentar se reerguer dos equívocos e se tornar uma criatura mais devotada ao cumprimento das leis divinas, sem com isso ser fanático, mas numa vida natural e normal. Nessa caminhada buscando essa conquista, ninguém escapa de ouvir provocações que muitas vezes desafiam o nosso progresso. Nem Jesus escapou delas. Naquele momento em que ele foi preso, em que ele foi erguido na cruz, as frases de deboche que ele ouvia, entre outras, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vejam que provocação. E nós ouvimos algumas frases, até algumas eu anotei, mais ou menos assim: se em verdade você vive à procura do Cristo, por que você está chorando diante das provações? Você não está buscando Cristo e agora fica chorando por causa das provações? Outras vezes, a gente ouve assim: de que serve essa fé que você diz que tem? Se você passa por tantas dores, por tantas necessidades, que a gente não consegue compreender. Ah, mas você não é espírita? E por que você está cometendo esse ato? Ou por que você está em aflição? Você não diz que tudo tem uma razão de ser? E por que você está sofrendo? E a gente caminha por aí em atitudes que verdadeiramente nos provocam, nos fazem, às vezes, lacrimejar, porque a gente já está passando a dor. E ainda vem o outro e a gente percebe o toque de ironia, de provocação mesmo, na sua voz ou na sua fala. Na verdade, a primeira coisa que precisamos saber é que nem sempre o encarnado que está perto de nós, falando ou nos provocando ou nos ironizando, nem sempre ele está só. Às vezes, ele está sendo instrumento de espíritos que querem atrasar a nossa marcha e utilizam a mediunidade do outro que distraidamente se permite ser usado, né? E o que nós devemos fazer? Nós vamos buscar a luz onde a luz está. Não vamos buscar a luz onde medra a provocação, o equívoco, o deboche, a ironia. Para esses, nós vamos direcionar as nossas preces, as nossas orações, né? Nós vamos amar esses adversários, mas não é um amor que vai brotar de uma hora para outra. Então, se a gente ainda não consegue amar, pelo menos vamos tentar orar por eles, servir a eles e não nos deixarmos levar pelo peso da ironia que parte deles.
Isso é interessante, mas para o nosso crescimento é de extrema importância que nós possamos agir assim. É preciso que nos lembremos de Jesus. Se ele passou por isso, e nós que ainda trazemos uma carga de compromissos tão grandes? A resposta maior deve ser o silêncio e a perseverança. Perseverarmos no bem, perseverarmos no trabalho que estamos realizando e servindo cada vez mais, estender as nossas mãos para todos aqueles que necessitam, que estão em torno de nós e muitas vezes não percebem o quanto estão sendo instrumentos do equívoco. E o que vamos fazer? Além de orar, além de servir, além de não nos deixarmos levar pela mágoa, pelo sentimento, pelo melindre, vamos fazer algo muito importante. Vamos deixar a nossa mediunidade expandir um pouco mais. E vamos deixar que espíritos nobres, através da nossa prece, possam utilizar a nossa mediunidade em favor daqueles que ainda não compreendem a importância do amor, que não compreendem a importância do silêncio como caridade. E muitas vezes falam sem pensar no que estão falando. Vamos deixar nossa mediunidade nos levar a ajudar os outros sem cogitar na retribuição. E na medida que fazemos isso, aqueles mesmos que estão ironizando e debochando, eles serão beneficiados com a nossa simplicidade e com o nosso gesto de amizade e de carinho. Creio que muitos se lembram de uma história que de vez em quando nós contamos, mas que nunca é demais repeti-la. A história da nossa querida amiga Maria Modesto Cravo. Ela, jovenzita espírita, na abençoada cidade de Uberaba, sentia o peso do preconceito das amigas, das colegas de classe e de vizinhas por ser espírita. Mas ela, convicta e que tinha passado por experiências dolorosas, mas nessas experiências dolorosas ela entendeu a grandeza da vida espiritual. Ela não se deixava levar pelo peso do preconceito. Embora ela sentisse falta de conversar, de sair com as colegas, ir para a praça da cidade, para aquela época o tradicional footing, passear na praça principal, né? Ir a um cinema. Não, ela não podia usufruir dessas coisas, porque suas colegas da faixa etária a desprezavam, porque ela era espírita. E num determinado dia, quando ela fazia aniversário, a, chamaram-a à porta. E ela, quando olhou pela janela, ficou feliz, porque ela viu 3 de suas colegas. E essas colegas traziam na mão um embrulho de presente. Ela correu até a porta, abriu a porta, foi até o portão e fez com que elas entrassem. E as 3 colegas, que eram colegas de escola dela, riam
davam gargalhadas de alegria. E ela também, contagiada pelo riso, ela também ria. E uma delas disse: Nós soubemos que hoje é seu aniversário e viemos lhe trazer um presente. E entregaram o presente e saíram correndo. Maria Modesto, percebendo, maliciando com aquelas gargalhadas e a saída abrupta delas da sua casa, ela já intuitivamente se preparou para algo que não fosse tão agradável. E, de fato, quando ela abre o embrulho, ela depara com uma bandeja de estrume de boi, de esterco de boi. Ela ficou entristecida, aquele cheiro forte que saiu do embrulho. Ela ficou entristecida, as lágrimas lhe cobriram o rosto, mas, naquele momento, seus amigos espirituais a consolaram e sugeriram a ela que colocasse no pé da roseira que estava lá fora aquele estrume. E ela continuou de cabeça erguida, frequentando a escola, passando pelas colegas, cumprimentando e deixando as colegas sem graça, porque ela não perdeu a sua fé, a sua esperança, a sua vibração de amor por causa do presente. Passou-se um ano e no dia do aniversário de Maria Modesto, um ano após aquele presente não adequado, ela colhe da roseira onde havia depositado aquele esterco. Ela colhe 3 lindas e perfumadas rosas. Parece que os espíritos da natureza contribuíram para que aquelas rosas ficassem mais exuberantes naquele dia. Grandes, perfumadas, lindas. E ela, com muita emoção, intuída pelo amigo espiritual, e não no sentido de provocação, ela colhe aquelas 3 rosas e vai para a escola. Obviamente, as colegas já não se lembravam mais daquele gesto grosseiro, porque elas não alcançaram o objetivo, que era massacrar a postura espiritual da nossa querida Maria Modesto. Então, naquele dia, ela procura as 3 amigas, porque passaram a ser amigas com o tempo, e deu a cada uma delas uma rosa e disse para elas: Veja, hoje é novamente o meu aniversário e eu trouxe para vocês rosas da roseira onde depositei aos seus pés o presente que vocês me deram no ano passado. E aqui está, para vocês, com meu agradecimento, com minha gratidão, as primeiras rosas que nasceram, que brotaram daquela roseira. Vejam, ela não fez isso com ironia, com prepotência, ela fez com muita humildade, com muito carinho, com um sorriso nos lábios e um sorriso no olhar sereno, manso e abençoado.
E desta forma, chocadas, tocadas pela força do magnetismo da nossa querida irmã Maria Modesto, elas se afastaram chorando. E na medida que tiveram forças, em outros dias, elas vieram até Maria e pediram desculpas pela provocação que haviam feito um ano atrás. É assim, oferecer amor a quem ainda manipulado por vibrações de espíritos que muitas vezes são nossos opositores, e pelas próprias vibrações íntimas daqueles que ainda não cresceram o suficiente para entender a presença do amor em todas as pessoas, em todos os corações. É assim. Ao desamor, oferecermos desamor. Àquele que debocha, oferecer firmeza e humildade, gentileza sempre, educação cristã sempre. Esta é a nossa pequena parcela de reflexão para esta manhã, para este dia, para este momento que você estiver assistindo e ouvindo. Que Deus te abençoe. Que Jesus ilumine a sua alma e te dê forças para não se deixar levar por aqueles que ainda não conhecem o amor que nós já começamos a conhecer. Paz para nós. Deus nos abençoe. Até a próxima.